Nessa videoaula, a gente vai abordar os temas de valor esperado, variância e desvio padrão. Valor esperado. O conceito de valor esperado, ou média, parece ter sido historicamente desenvolvido para avaliar ganhos em jogos com apostas a dinheiro. O ganho financeiro, obtido em uma jogada de dados ou rodada de jogos de cartas, seria imprevisível. A questão de interesse era avaliar esse retorno no horizonte de várias jogadas. Seria uma espécie de balanço final de muitas jogadas, após contabilizar perdas e ganhos. O valor esperado de uma variável aleatória discreta é calculado pelo somatório de i, variando de 1 a infinito, da variável aleatória i vezes a sua probabilidade, e o valor esperado de uma variável aleatória contínua é definido de forma similar, integrando de menos infinito a infinito a variável aleatória vezes sua função densidade probabilidade. Antes de ver as propriedades do valor esperado de uma variável aleatória, precisamos levar algumas coisas em consideração. Em cada caso, será admitido que todos os valores esperados que serão mencionados existam. As demonstrações serão dadas apenas para o caso contínuo. Então, para determinar as demonstrações nos casos discretos, basta realizar uma substituição das integrais por somatórios. A primeira propriedade é bem simples. Se a variável aleatória for c, onde c é uma constante, então o valor esperado vai ser a própria constante. É possível ver isso no gráfico ilustrado abaixo. Segunda propriedade. Suponha que c seja uma constante e x seja uma variável aleatória. Então, o valor esperado dessa constante vezes a variável aleatória vai ser a mesma coisa do que a constante vezes o valor esperado. Terceira propriedade. Seja xy uma variável aleatória bidimensional com uma distribuição de propriedade conjunta em que z e w são funções reais de xy. Então, o valor esperado de z mais w vai ser igual ao valor esperado de z mais o valor esperado de w. Quarta propriedade. Sejam x e y duas variáveis aleatórias quaisquer. Então, o valor esperado de x mais y vai ser o valor esperado de x mais o valor esperado de y. Quinta propriedade. Sejam n variáveis aleatórias x1, x2 até xn, então o valor esperado da somatória de x1 a xn vai ser o valor esperado de x1 mais o valor esperado de x2 e, consecutivamente, até o valor esperado de xn. Por fim, a sexta propriedade diz que seja xy uma variável aleatória bidimensional e que elas são independentes, então o valor esperado de xy é igual ao valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Agora que definimos o que é o valor esperado, podemos nos aprofundar um pouco mais no assunto através da analogia existente entre valor esperado e centro de gravidade, assunto abordado em mecânica. Se uma unidade de massa for distribuída sobre a reta em pontos discretos de x1 a xn, e se a probabilidade de xi for a massa no ponto xi, então vemos que o somatório de i variando de 1 a infinito da variável aleatória i vezes a sua probabilidade representa o centro de gravidade em relação à origem. Também podemos interpretar a variância de x, que veremos a seguir, como o momento de inércia dessa massa em relação ao eixo perpendicular que passe pelo centro de gravidade da massa. Agora, para ilustrar o que foi falado, vemos abaixo 4 unidades de massa e seus pontos discretos variando de -2 a 2. Com esses valores, e utilizando a fórmula citada acima, encontramos que o centro de gravidade e valor esperado está localizado no ponto -0,3. Para entendermos melhor a variância, suponhamos que uma lâmpada tenha valor esperado de duração de 1000 horas. Qual o significado disso? É importante que não atribuamos a essa informação mais significado do que é autorizado. Isso poderia significar uma dentre muitas coisas. Poderia significar que a maioria das lâmpadas deveria durar um período compreendido entre 900 horas e 1100 horas. Poderia também significar que as lâmpadas fornecidas são formadas de dois tipos de lâmpadas, inteiramente diferentes. Cerca de metade são de muito boa qualidade e durarão aproximadamente 1300 horas, enquanto a outra metade são de muito má qualidade e durarão aproximadamente 700 horas. Existe uma necessidade óbvia de introduzir uma medida quantitativa que venha a distinguir entre essas duas situações.
Várias medidas são por si mesmas muito sugestivas, mas a seguinte é a quantidade mais comumente empregada. Primeiramente, vamos começar pela variância de uma variável aleatória discreta. A variância de uma variável aleatória discreta x, denotada por v de x ou sigma quadrado, é uma medida de dispersão, que caracteriza a variabilidade das variáveis aleatórias. Essa variância de x é definida por somatório em x de x menos μ ao quadrado vezes a função de x, ou também pode ser representada pelo valor esperado de x quadrado menos valor esperado de x ao quadrado. É importante também saber que μ é igual ao valor esperado de x e o valor esperado de x quadrado é o somatório em x de x quadrado vezes a função de x. A variância de uma variável aleatória contínua também é uma medida de dispersão e ela pode ser definida pela integral, variando de menos infinito a mais infinito, de x menos μ ao quadrado vezes a função de x. Temos aqui que a variância de x é igual ao valor esperado de x quadrado menos μ quadrado. E, portanto, que o valor esperado de x quadrado é igual à integral, variando de menos infinito a infinito, de x quadrado vezes a função de x. A primeira propriedade diz que, se c for uma constante, então a variância de x mais c vai ser a própria variância de x, como podemos ver na demonstração abaixo. Se c for uma constante, então a variância de c vezes x vai ser a mesma coisa que essa constante ao quadrado vezes a variância de x, como também podemos ver abaixo. A terceira propriedade nos diz que, se x e y for uma variável aleatória bidimensional e se x e y forem independentes, então a variância de x mais y vai ser igual à variância de x mais a variância de y. A propriedade 4 decorre da propriedade 3. Então, aqui vemos que, sejam x1, x2 até xn, n variáveis aleatórias independentes, então a variância de x1 mais x2 até xn vai ser a mesma coisa do que a variância de x1 mais a variância de x2 até a variância de xn. A quinta propriedade também decorre da propriedade 3. Então, seja x uma variável aleatória com variância finita, então para qualquer número real alfa, a variância de x vai ser igual ao valor esperado de x menos alfa ao quadrado menos valor esperado de x menos alfa ao quadrado, como podemos também ver na demonstração abaixo. Desvio padrão. O desvio padrão é denotado de sigma e é a raiz quadrada da variância. Pudemos ver nos slides anteriores que a variância é representada por sigma ao quadrado, e é exatamente por esse motivo. Então, temos que, portanto, sigma é igual a raiz de sigma quadrado, que era a nossa variância, que é igual à raiz da variância de x. Qual que é a vantagem? O desvio padrão, ele apresenta a mesma unidade de medida da variável aleatória x, e isso facilita a interpretação do nosso resultado, já que a variância, como a gente eleva o sigma ao quadrado, então o resultado também vai sair com unidade ao quadrado, o que dificulta a interpretação do resultado final do seu exercício. Então, ter uma resposta na mesma unidade do que a sua variável aleatória x torna a sua interpretação e a conclusão do seu exercício melhor. Vamos agora resolver um exercício juntos para aplicar o conceito que vimos durante a aula e reforçar o conteúdo. Então, o enunciado é assim: 2 projetos novos de produto devem ser comprados, baseando-se no potencial de retorno. O setor de comercialização, o marketing, sente que o retorno do projeto A pode ser previsto bem acuradamente, como sendo 3 milhões. O potencial do retorno do projeto B é mais difícil de estimar. O setor de comercialização conclui que há uma probabilidade de 30% de que o retorno do projeto B seja de 7 milhões,
mas há uma probabilidade de 70% de que o retorno seja de apenas 2 milhões. Então, qual projeto você prefere? Vamos começar a pensar, então, em como resolver esse problema. Seja X o retorno do projeto A e, como vimos no enunciado, esse projeto A ele tem uma certeza no retorno. Então, a gente pode modelar a distribuição da variável aleatória X como 3 milhões, com probabilidade igual a 1. Dessa forma, o valor esperado de X é de 3 milhões. Então, nós já temos esse valor. Seja Y o retorno do projeto B, o valor esperado de Y em milhões de reais é: o valor esperado de Y é o 7 vezes 0,3 mais 2 vezes 0,7, que são os retornos e as probabilidades, que resulta em 3,5 milhões. Pelo fato do valor esperado de Y exceder o valor esperado de X, então, até esse ponto, podemos preferir o projeto B. No entanto, nesse caso, estamos considerando somente o valor esperado. Para ter um melhor embasamento do exercício, então, vamos calcular a variância também. Então, variância do projeto A. Nesse caso, a variância de x vai ser zero, porque o valor esperado de x é igual a x. A variância do projeto B vai ser calculada da seguinte forma. Variância de y é igual a 7 menos 3,5 ao quadrado vezes 0,3 mais 2 menos 3,5 ao quadrado vezes 0,7, como vimos nas fórmulas demonstradas nos slides anteriores. Isso vai resultar em 5,25 milhões de reais ao quadrado. Portanto, a variância do projeto B é maior que o projeto A. Como vimos as vantagens do desvio padrão em cima da variância em termos de unidade, aqui a gente percebe que os milhões de reais ficaram ao quadrado. Então, é um pouco difícil conseguir interpretar isso no exercício. Sendo assim, vamos calcular também o desvio padrão. Como disse, pelo fato das unidades do desvio padrão serem as mesmas unidades da variável aleatória, o desvio padrão sigma é o mais fácil de se interpretar. Portanto, o desvio padrão do projeto B é: então, a raiz da variância de y é a raiz de 5,25, que resulta em 2,29 milhões de reais. Desse modo, o desvio médio de y em relação ao seu valor esperado é de 2,29 milhões. O que podemos concluir desse exercício, então? O projeto A não apresenta riscos em relação ao seu retorno, sabendo que ele será, de forma precisa, 3 milhões. Então, esse valor já é dado e temos essa certeza. Já o projeto B apresenta riscos em seu investimento, pois o valor do seu retorno pode variar em relação ao valor esperado, que é de 3,5 milhões, sendo maior que o do projeto A. Porém, há um desvio padrão de 2,29 milhões, que é um valor alto e que gera uma certa incerteza, porque ao mesmo tempo que ele pode trazer mais lucro, ele também pode trazer menos 2,29 milhões. Então, acaba que a decisão de qual projeto investir nesse caso vai depender muito do perfil da empresa e da condição financeira dela, porque se ela tiver uma boa condição financeira e tiver esse dinheiro para investir, então faz sentido ela correr esse risco de 2,29 milhões, porque por mais que ela possa perder, ela também pode ganhar esse valor. Então, depende se a empresa é uma empresa que gosta de tomar risco e tem a condição financeira para isso. Então, fica agora como sua decisão e para descobrir melhor sobre o perfil da empresa, o que se adequaria mais.